Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um nesta noite e que o Espírito Santo possa falar conosco, que possa habitar em nós, que saiamos daqui realmente diferente de quando nós chegamos. Quando a nossa irmã diz que ela sentiu que a mão de Deus havia tocado nela, na família dela, naquele incidente, nós sabemos que Ele pode tocar em nós também. Da mesma forma que Ele amparou aquela família ali naquelas águas, porque uma pessoa voar de uma lancha a 3 metros de distância e o filho não soltar do corpo dela, é só um milagre de Deus mesmo. E da mesma forma que Deus segurou aquela criança ali, naquela mãe, fez com que ele estivesse preso ali, que eles saíssem dali todos com vida, nós sabemos que Ele pode fazer isso conosco hoje. Basta apenas nós crermos, confiarmos, entregarmos nossa vida a Ele, que Ele também fará muito por nós, Ele tem muito a fazer por nós. E nós estamos aqui em mais uma série das quartas de poder, milagres, e nós vamos falar hoje um pouco sobre a multiplicação dos pães. O primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes é provavelmente um dos milagres mais populares e nos proporciona lições preciosas para lidarmos com situações difíceis no dia a dia. Em João 6, de 1 a 13, diz o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali, com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Esse primeiro milagre da multiplicação de pães, foi realizado para uma multidão de judeus próximo a um lago. A segunda multiplicação, ela aconteceu com a multidão de gentios na região de Decápolis. E tudo começou com a reunião de confraternização entre Jesus e os discípulos, para que esses descansassem e conversassem um pouco sobre a viagem que haviam feito. Eles estavam, numa campanha evangelística, na verdade, em que ali realizaram muitos milagres. Jesus realizou muitos milagres, leprosos ficaram limpos, cegos puderam ver, enfermos foram curados, expulsaram demônios. E então eles queriam conversar um pouco sobre tudo isso. Eles estavam cansados também, queriam ficar um pouco a sós, passar um tempo entre si, mas as pessoas sentiram falta de Jesus no meio daquela multidão. Eles começaram a procurar Jesus. E alguns vinham pela terra, outros vinham de barco. Era muita gente, porque a cidade estava tomada, aquela região estava lotada de pessoas, de várias
de várias localidades, né, porque estava próximo da época da Páscoa. Então, aquela multidão foi só aumentando, 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 e aguardando Jesus ali na praia. Cerca de 5.000 pessoas estavam reunidas ali naquele lugar. Então, Jesus passou ali um tempo com os discípulos e foi atender a multidão que parecia ovelhas sem pastor. Estavam desgarradas, elas estavam ali, aquele alvoroço, né? Os líderes religiosos, eles não os alimentavam espiritualmente. Aquelas pessoas, elas eram carentes da graça de Cristo. Elas eram pessoas assim, ovelhas sem pastor, pessoas que não tinham conhecimento, não tinha ninguém que os orientasse, que os guiasse. Então, eles estavam ali atrás de Jesus. Muitos, eles queriam mesmo realmente ouvir aquela mensagem de amor, aquela mensagem que Jesus trazia de salvação, a mensagem que vinda dos céus. Outros, eles queriam apenas o benefício de estar com Jesus, né? Como nós vemos hoje. Infelizmente, muitas pessoas, elas procuram, vão atrás das igrejas, atrás de Cristo, oram, clamam. Talvez não é porque elas querem realmente seguir a Jesus, mas porque elas querem aquele benefício, elas querem ser curadas, elas querem receber aquela bênção que elas estão almejando. E outros vêm realmente com sinceridade, né? E muitos, eles não queriam compromisso, né? Não queriam ouvir a palavra de Deus, mas a grande maioria queria sim. Elas procuram um evangelho, às vezes, algumas pessoas, que prometa conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riqueza na terra e não as bem-aventuranças dos céus. Mas aquelas também que desejam um evangelho onde elas vão receber realmente a graça de Cristo, vão receber Cristo como seu Senhor e Salvador e almejam também estar com Cristo nos céus, né? O dia já estava terminando e o sol começava a descer lá no horizonte. E os discípulos pediram que Jesus dispensasse as pessoas para que elas pudessem comprar alimento, porque, afinal de contas, elas haviam passado o dia todo sem se alimentar e com certeza estavam com fome, né? Passaram o dia todo andando, movimentando, no meio daquela multidão. Mas Jesus, ele não achou elegante, certo, e mandar aquelas pessoas embora com fome. E Jesus, no geral, ele agia sozinho para realizar os milagres. Mas ele falava com o doente, tocava no doente, e o doente era curado. Ele tinha seu modo de agir. Mas aqui, nesta passagem, os discípulos participaram ativamente daquele milagre. E nós também, hoje, podemos participar ativamente das bênçãos que o nosso Deus dispõe às pessoas. Nós podemos participar sendo instrumentos de Deus na vida das pessoas. E às vezes a gente é muito falho, a gente não faz questão disso, né? De ser um instrumento. A gente não leva tão a sério o fato de que a nossa vida deve ser uma vida pura, santa, uma vida que agrade ao nosso Senhor Jesus. Ser como Cristo foi, né? Se nós realmente levarmos a sério, nós seremos instrumentos de Deus aqui nessa terra, mesmo vivendo no meio desse caos que nós vivemos hoje. E é o que Cristo almeja, é o que Deus almeja para nós, que sejamos porta-vozes dele aqui nessa terra. Que pessoas conheçam o poder de Cristo, que pessoas recebam a cura. É possível, sim, existe muita gente sendo curada. Deus tem agido muito na vida de muitas pessoas. E tem muitos servos do Senhor sendo usados para abençoar outras pessoas, através do nosso Senhor Jesus. E nós também podemos ser uma dessas pessoas. Nós também podemos ser um embaixador de Cristo, levando o conforto, levando a mensagem, o acalento a essas pessoas.
Jesus, em primeiro lugar, ele chamou a atenção de Filipe para o problema, no verso 5. Ele falou, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus falou isso, né? Mas essa pergunta não fazia sentido. Jesus falar isso. Porque ele sabia o que ele ia fazer, mas hoje também, perdi aqui, irmãos. Filipe respondeu que eles não tinham condições de resolver. Nem mesmo, ele falou, 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Filipe, ele não via solução ali, naquele momento. André apresentou uma solução que nem ele mesmo cria nela. Então surgiu um terceiro personagem, que é o André, com uma solução que nem ele mesmo reconhecia que dava certo. Ele encontrou um menino com 5 pães, 2 peixes, mas o que era isso para tanta gente? Eles estavam focados apenas no problema, que os perturbou de tal maneira que os cegou. Eles estavam ali juntos com o dono da bênção. Eles haviam visto Jesus operar vários milagres o dia todo, haviam visto pessoas ficarem curadas, haviam visto uma série de milagres acontecer. E quando chegou ali, naquela multidão, para uma questão tão simples, né? Você pensar numa doença e pensar em como alimentar algumas pessoas, parece que alimentar as pessoas seria a coisa mais simples, né? Do que ver um leproso ter sua pele totalmente limpa, ver um cego que nunca enxergou passar a enxergar. E eles haviam presenciado tudo isso. Mas quando chegou ali, naquele momento de alimentar aquelas pessoas, eles estavam cegos. Como pode, né? Mas hoje a gente tem tudo isso aqui na Bíblia, relatado aqui na Bíblia. Nós sabemos de todas as coisas que foram feitas desde a fundação do mundo, como foi feito, como nós fomos criados, como Deus agiu na vida dos nossos antepassados, e ainda assim nós não cremos em muitas coisas, nós não temos fé suficiente para ver o milagre acontecer nas nossas vidas. A fé deles não estava madura, era uma fé teórica, né, de conhecimento teórico, mesmo presenciando tudo ali. A fé prática e madura confia e age em parceria com Deus. E é essa fé prática e madura que Deus espera de nós, né? Em geral, nós concentramos naquilo que nos falta, nos problemas, e tornamos-nos ingratos, negligentes, lamentadores, procrastinadores. E nossas emoções adoecem, nossa fé adoece. Sabendo mesmo, nós tendo aqui um Deus tão grande, tão poderoso, que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele é o dono de tudo, foi Ele que nos criou, Ele que nos deu a vida, Ele que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Então, Ele pode todas as coisas. Mas a gente parece que esquece disso. Esquece que Deus é o Deus do impossível. E, por outro lado, Jesus nos deixou um exemplo saudável para lidar com situações estressantes. Ele concentrou sua atenção no que faria para alimentar a multidão faminta. Então, ele ordenou que os discípulos entrassem em ação. A nossa fé, ela exige ação também, né? Nós precisamos ir atrás, buscar o poder de Deus, buscar a presença dEle e clamar pelo derramamento do Espírito Santo para que a nossa fé cresça cada dia mais. E com isso, através disso, nós vamos agir. Porque uma fé sem ação também é uma fé morta, né? Então, Jesus pediu que os discípulos fizessem com que aquelas pessoas se sentassem ali na relva. A seguir, abençoou aquele pouquíssimo alimento que os discípulos encontraram e os enviou a distribuir aquele pouco alimento para a multidão. Só que à medida que eles iam distribuindo aqueles alimentos, aqueles pães e aqueles peixes,
eles perceberam que aquilo não se acabava, que as pessoas tinham liberdade para comer o tanto que quisesse, até ficarem saciadas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, aquela fé teórica deu passos importantes rumo à fé prática e madura. E é o que Jesus espera de nós hoje, que deixemos de lado essa fé teórica e passamos a ter uma fé prática, madura. Nós não estamos só nem abandonados. Temos um Pai que está o tempo todo ao nosso lado, ao nosso dispor, e basta nós nos entregarmos e deixarmos Ele agir nas nossas vidas. Deus mostra que através de Jesus e da atuação do Espírito Santo, Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades e acalmar o nosso coração. Esse coração contrito, esse coração triste, às vezes alguma enfermidade que a gente tem, problemas que a gente passa, nós sabemos que o nosso Deus está pronto ao nosso dispor para nos socorrer. Um tempo atrás, eu vi esse vídeo do testemunho dessa nossa irmã, e eu lembrei de um ocorrido, uma coisa que aconteceu lá em casa. Eu tinha plantado lá um pé de acerola, lá pertinho do telhado da área. Esse pé de acerola, ele cresceu, ele ficou enorme, grandão. Só que eu sou muito alérgica, então, assim, toda vez que eu ia varrer, dava muita fruta, eu ia pegar aquilo lá, eu ficava cheia de urticária, dava vergões no corpo. Eu tenho uma alergia terrível se encostar na folha de acerola. Aí um dia eu falei, já que eu passo mal com esse negócio aqui, eu vou cortar ele de uma vez, que acaba com isso, e eu vou passar mal uma vez só aqui, né, que eu ia cortar, eu ia encostar nas folhas, né. E eu peguei um facão lá e dá-lhe facãozada. Cortei o pé de acerola, uma altura assim, ó. Ficou um toco lá, assim, um galho assim, um outro assim. E aí botei esse negócio tudo lá fora, tomei bastante antialérgico, passei mal, fiquei cheia de alergia, mas acabei com o pé de acerola. Aí tá, né? E esse trem secou lá. Mas ele ficou bem duro, assim, ou madeirinha dura aquela. Acabava de jeito nenhum. Eu tentava dar fim naquele toco lá e não conseguia. O Daniel, ele sobe em cima do telhado, ele arruma, ele troca telha lá, e aquela coisa toda. E um dia ele inventou de subir lá para trocar umas telhas. E quando ele estava descendo da área, lá no fundo, eu não sei o que ele arrumou, que ele ia da área, ele ia para o muro, que faz a divisa, aí descia na escada. Eu sei lá por que aconteceu, que ele despencou lá de cima, do telhado. E o pé de acerola, o toco, era muito pertinho assim, ó, do beiral da área. E o Daniel caiu de lá, ele caiu assim, de um jeito, um negócio tão estranho, que ele caiu, ele veio de bruços assim, só que quando chegou, parece que no toco, ele virou. É como se uma mão, eu falo que é a mão de Deus, que uma mão pegou ele e fez assim, ó, porque o espaço era muito pequeno, e ele não é magrinho, né? Então, assim, se fosse ele, nem uma pessoa magrinha, não passava ali, assim, de boa. Uma mão fez assim nele, ó, e empurrou. Ele passou, aí o trem engastalhou na calça, rasgou a calça todinha e fez um arranhãozinho assim. E ele bufla no chão de bruço de novo. O toco pegou na lateral, rasgou tudo, a calça dele foi rasgando, foi abrindo. E ele caiu lá no chão de bruço, esticadinho. Ficou lá assim. Aquilo assim foi um susto tão grande, porque a hora que ele foi para cair, a imagem que a gente tinha era ele espetado naquele toco. Não tinha, sabe, assim, para você pensar, para você olhar, não tinha como uma pessoa daquele tamanho ter saído fora daquilo ali. Foi a mão de Deus que livrou ele de ficar espetado naquele toco ali. E a gente tem certeza absoluta disso. Ele passou por aquele assalto, com 3 homens ali dentro do carro, com a faca no pescoço, com
sabe, assim, com o cara enforcando ele o tempo todo, ele dirigindo enforcado. E conseguiu. Ele fala assim que, naquele momento ali, que quando ele viu que ele não conseguia mais controlar o carro, que o carro foi parando, porque o cara pegou no freio de mão e foi puxando, que o carro foi morrendo mesmo. Ele disse que sentiu como se uma força, assim, ó, viesse, sabe? Parece que ele ficou um gigante. E ele, na medida que ele levou a mão assim, ele já abriu a porta do carro, e ele disse que foi levantando e conseguiu sair correndo. O cara não conseguiu segurar ele mais. E aí, assim, a gente vê a mão de Deus agindo. A única coisa que teve foi um corte na orelha, assim, dele correr, a faca passou. Mas Deus é tão bom, irmãos. Deus cuida tanto, Deus protege tanto. Nós hoje não vemos, assim, esses milagres, assim, ó. Pois a mão ficou curado, ficou limpo. Mas Deus tem curado. Deus tem transformado vidas. Cura, milagres, não é só a cura de uma doença, um câncer, e a pessoa foi curada. A transformação de uma vida também é um milagre. Deus tem agido na vida de muitas pessoas, Deus tem usado servos dele para abençoar outras pessoas, e que nós possamos também ser instrumentos de Deus para levarmos essa mensagem de amor, para que milagres aconteçam na vida de pessoas também. Que Deus possa nos curar, que Deus possa restabelecer nossa saúde, nossa fé, a nossa vida espiritual, que possamos cada dia crescer mais e mais na graça e no amor do nosso Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino Me Cura, Senhor. Vamos clamar nesta noite para que o toque do Espírito Santo possa fazer diferença nas nossas vidas e que sejamos realmente bênçãos para outras pessoas e que milagres aconteçam no meio de nós e na vida dos nossos queridos. Irmãos, eu esqueci de falar, a Isabel, minha cunhada, fez uma cirurgia, ela está aqui na casa dela, aqui na cidade, então quem quiser visitá-la, eu tenho certeza que ela vai ficar feliz, ela vai gostar muito, né, de conversar um pouco, de ter alguém lá para bater um papinho com ela, e vamos lembrar de orar também pela recuperação dela, para que ela possa, em breve, estar aqui conosco, totalmente restabelecida.